Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje eu conversei com o Júnior, um grande amigo meu que mora em Portugal. Ele é português, da região de Bragança, e atualmente ele está estudando ali na região da cidade do Porto. Ele é do Students for Liberty, Portugal. Nós conversamos hoje sobre consumidores lusófonos, ou seja, os consumidores portugueses e brasileiros, e falamos um pouco das diferenças e semelhanças. Tem uma coisa que nos une, obviamente, que é a língua, mas também tem muita diferença cultural entre o brasileiro e o português. Falamos nesse episódio. Maravilha. Vamos começar então falando aqui sobre direito do consumidor. Eu sei que em Portugal e no Brasil tem uma diferença aí entre o que se entende como direito do consumidor, direito do consumo, e quais são os poderes aí, como é que o consumidor está tutelado em Portugal e no Brasil. Uma coisa que eu acho muito interessante, na verdade, é que no Brasil a gente fala direito do consumidor, e aí, até pela palavra, a gente está falando que a gente está tentando tutelar aí a pessoa, o consumidor. E em Portugal a gente fala muito de direito do consumo, então é muito mais tutelar o mercado, é muito parecido com o que a gente fala aqui no Consumer Choice Center e no Centro de Escolha do Consumidor. A gente tem falado muito sobre como proteger o consumidor, mas não a pessoa em si, mas como a gente liberalizar o mercado, deixar o mercado cada vez mais aberto, mais competitivo, e que ele se autorregule com a menor interferência aí do governo, porque a gente acha que a melhor forma de ter um livre mercado é o consumidor ele ter as próprias decisões e decidir aí como é que vai ser, quais são os melhores produtos, como é que o mercado tem que prosseguir. Mas eu acho essa diferença interessante. Eu sei que no Brasil a gente tem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei número 8.078, desde 1990. E eu ouvi dizer que em Portugal, na verdade, não tem um Código de Defesa do Consumidor, Júnior. Como é que funciona isso em Portugal? Como é que o consumidor está tutelado? Eu sei que existem alguns regulamentos que são a nível da União Europeia, mas se você puder falar para a gente aqui o que você acha nesse tópico, acho que seria interessante para as pessoas. Ok, então, em primeiro lugar, quero agradecer ao Fábio o convite por estar aqui hoje. E começar por dizer que, de facto, não existe um código do consumidor, por exemplo. O que existe são diferentes códigos que regulam o mercado em Portugal, como o Código Comercial, e dentro desses códigos podem ou não estar regulações que vão proteger ou não o consumidor e que ele pode ativar. Ou seja, não existe uma tutelagem ao ponto para proteger o consumidor. Não existe um código específico que pode proteger o consumidor. No entanto, existem regras que são feitas que têm em vista algo proteger o consumidor. Não sei se me faço entender na diferença. Sim. Não existe um código propriamente dito. Ou seja, existe o Código Comercial que regula todas as atividades de mercado. E depois existe dentro do Código Comercial ou dentro das regulações ou dentro das diretivas do governo vão surgir regras que podem ajudar o consumidor. A partir daí existem organizações, por exemplo como a DECO Proteste, que fazem uma seleção de quais são os direitos do consumidor, e todo o português conhece a DECO ou o portal de reclamação ou qualquer uma dessas organizações, sejam públicas ou organizações sem fins lucrativos, que vão reunir todas as leis e todos os direitos que o consumidor tem. E é nesse sentido, pelo menos da minha vivência e daquilo que eu percebo do direito, Portugal funciona. Muito interessante. Tem algumas coisas que as pessoas acham que é muito diferente, mas tem algumas coisas, por exemplo, que tem no nosso direito do consumidor que também tem em Portugal. Então, por exemplo, você poder devolver produto se ele é defeituoso, prazo de devolução... até 30 dias. Até 30 dias. 60 dias. 60. Então, existem algumas semelhanças, né? A gente criou um código específico só para falar do consumidor, mas não é que o consumidor ele não tem nenhum direito em Portugal, é que, na verdade, ele já está coberto em outras leis, né? Então não tem essa necessidade de ter um código dedicado ao consumidor, que é muito interessante. E realmente no Brasil a gente foca muito na pessoa, no consumidor. E aí vocês estão regulando o mercado. Então como é que tem um mercado com práticas e regulamentações que sejam equilibradas e que você dê a segurança para ambas as partes, né? Para o comerciante e também para o consumidor. Sim, podemos pensar desta forma. Muitas vezes, que é o direito do consumidor? Muitas vezes pessoas achariam que vender um produto estragado no supermercado seria infringir um direito do consumidor, não é? Mas bem, isso não está regulado no direito do consumidor, está regulado pelas agências de higiene. Uhum. E há um direito do consumidor, que o consumidor tem direito de reclamar e de processar a empresa caso seja vendido. Sim. E portanto nós somos as agências que têm as diretrizes dos direitos dos consumidores, e esse é um direito do consumidor que está regulado numa agência de higiene, não num código do consumidor. É verdade.
Muito interessante essa diferença aí que tem entre o Brasil e Portugal. Eu queria falar agora um pouquinho sobre poder de consumo, né, dos consumidores em Portugal e no Brasil. Obviamente existe uma diferença aí muito grande da cotação do euro e do real. Então, só para ter uma ideia aqui, né, dos dados mais atualizados que eu tenho, o salário mínimo mensal no Brasil está em R$ 1.380, que estaria aí na faixa de 246, 250 euros. E em Portugal está na faixa de 1.314 euros, que em reais dá bastante, dá quase 7 mil reais, né, o salário médio aí em Portugal. Eu queria saber como é que esse mercado, né, principalmente da parte do consumidor, como é que funciona para a parte de compras? Então, no Brasil é muito comum as compras parceladas sem juros. Na Itália, onde eu moro, está começando a chegar agora isso, você poder fazer compras parceladas. O português ele tem mais o hábito de comprar à vista ou ele tem mais o hábito de comprar parcelado? Se tem compra parcelada, como é que funciona? Então, devo começar por dizer, Fábio, que eu fiz uma pequena pesquisa sobre estes assuntos, mas não fui muito a fundo porque eu achei que uma pesquisa toda a gente consegue fazer e o Fábio conseguiria fazê-la se bem entendesse, não é? Achei que queria mais uma parte cultural daquilo que eu vejo à minha volta. Os portugueses compram parcelado, mas como os dados mostram, compram parcelados os eletrodomésticos. Uhum. E isso é uma coisa interessante, porque as pessoas vão ao supermercado e fazem uma compra, vamos imaginar uma família de um agregado familiar de 3 pessoas, uma mãe, um pai e um filho. E uma compra para o mês de supermercado vai ficar à volta dos 200 euros. Não é estapafúrdio pensar isso, provavelmente mais. E não vão comprar parcelado. No entanto, se forem comprar um eletrodoméstico que custe 30, 50 euros, vamos falar de um micro-ondas barato, aí provavelmente já vão comprar parcelado. E é muito comum as maiores empresas do país, como a Vorten ou a Media Market ou a Rádio Popular, já terem programas de parcelagem sem 12 meses sem juros, por exemplo. Então as pessoas compram parcelado. Mesmo, isto é da minha vivência, é o que os dados mostram. Os eletrodomésticos são comprados parcelados pela maior parte das pessoas, sejam eles baratos ou não. Já as compras de supermercado não são compradas parceladas. As compras de roupa não são compradas parceladas. A não ser que alguém tenha cartão de crédito, mas isso eu não consegui encontrar nos dados. São coisas diferentes. Isso então é bem parecido aqui, acho que aqui no Brasil. Você vê que as pessoas com compra de supermercado, compra de bens de consumo assim, né, que são perecíveis, você vê que realmente as pessoas compram à vista. E todo o resto as pessoas compram, na verdade, também parcelado. Desde, sei lá, sapato, até o valor pode ser barato, mas o hábito do consumidor realmente no Brasil é de parcelar. Sim. E sim, o fato de não ter juros é muito vantajoso, né? Exato. Daquilo que eu vi, o brasileiro compra mais parcelado do que nós, em Portugal. Mas, novamente, eu não fiz uma pesquisa tão a fundo para saber quais são os mercados em si que o brasileiro compra. Não sei se no vestuário estão à nossa frente ou não, e se isso influencia o peso da decisão. Ou seja, se calhar, em termos de eletrodomésticos, tanto os portugueses como os brasileiros compram parcelado igual. No entanto, se os brasileiros comprarem vestuário também parcelado, isso poderia pesar na decisão. Confesso que não fui a fundo nessa investigação. Não tem problema. Na verdade, mais eu acho que é uma questão cultural mesmo, porque como eu moro na Itália, por exemplo, eu venho até pro Brasil com frequência, mas como morando na Itália eu vejo que as pessoas não compram nada parcelado. E está começando a chegar agora o Klarna, alguns serviços que realmente parcelam compras, não de supermercado, mas compras de bens eletrodomésticos, esse tipo de coisa. Sim. E normalmente eles parcelam em poucas vezes. Existe a parcela em 2, 3, 4 vezes no máximo. Não tem como no Brasil, por exemplo, 12 vezes sem juros. E às vezes tem até mais tempo de parcela. E acho que Portugal é mais parecido com o Brasil nesse sentido, né? Sim, se calhar é uma questão cultural até dos dois países, porque em Portugal é comum telemóveis 24 meses sem juros. Portanto, é muito mais longo do que 3 meses. Qualquer coisa, em qualquer grande retalho de eletrodomésticos em Portugal, vão encontrar os eletrodomésticos possíveis de serem parcelados. Muito interessante. Tem uma outra coisa, agora que a gente está falando de produto, eletrodoméstico, esse tipo de coisa, que tem, acho que uma diferença grande para o consumidor do Brasil e de Portugal, que é a questão do IVA, né? No Brasil a gente tem uma lei tributária que é extremamente complexa, o sistema tributário brasileiro, né? E
Uma característica do sistema tributário brasileiro é que eles taxam muito mais o consumo do que a renda. Então, se você compara em termos de imposto de renda no Brasil e em Portugal, a gente paga menos imposto de renda. Mas os produtos, eles são tributados muito mais. E é extremamente complexo. Você tem, por exemplo, arroz e feijão que tem 17% de tributação, até cachaça que tem 81% de tributação. E eu vejo que na Europa existe uma tabela de IVA que é muito mais simples. E você tem aí os produtos que são os essenciais, que ele tem uma taxa menor, e basicamente você tem 2 ou 3 percentuais ali, que todos os produtos se encaixam nesses 2 ou 3 percentuais de IVA, que no Brasil tem uma tabela que é extremamente complicada. Eu acho que isso facilita para o consumidor. Eu queria ouvir qual que é a sua opinião. Não sei se você conhece o sistema brasileiro, mas eu acho que isso facilita para o consumidor você ter ali um IVA que é muito mais fácil de ser calculado e mais fácil de ser enquadrado. Ok. Em primeiro lugar, convém explicar que qualquer pessoa de contabilidade sabe que quem paga o IVA é o consumidor, não é o vendedor. No entanto, em Portugal nós não sabemos, a não ser que façamos a pesquisa ou vamos ver na fatura final quanto é que pagamos de IVA. Porque o preço no supermercado já vem com o IVA incluído, não é como em alguns países, penso que só nos Estados Unidos, onde não vem o IVA e nós temos que fazer as contas. Esse é o primeiro facto. Não sei como é que é no Brasil. No Brasil também é embutido no preço. A gente não tem a visibilidade. Ok. Depois nós na fatura podemos ver quanto é que pagamos de IVA, mas só depois de pagar. E em Portugal existem 4 taxas, que é 0%, o que pode não pagar taxa. Normalmente são produtos culturais. E portanto visitas ao teatro e esse tipo de coisas podem não ter IVA. 6%, que também culturais. Esse é o mais comum para a maior parte das coisas culturais, que são, por exemplo, lá está, teatro. Eu penso que o teatro se encaixa na de 6%. Temos depois 13%, o intermediário, e depois temos 21% e 23%, que depende muito de cada produto, mas normalmente vai ser 23% de taxa de IVA, que são os produtos não essenciais. Então, digamos, coisas como um eletrodoméstico, eu penso que seja taxado a 23%. Qualquer coisa que podem pensar, gomas são taxadas a 23%. Já produtos que podem ser considerados essenciais, por exemplo, alimentação infantil, normalmente é taxada a 13%. Então vamos pensar cereais, pão e esse tipo de coisas. Contas obrigatórias como água, luz. A água era taxada a 23%, a luz era taxada a 23%, neste momento é taxada a 13%. E é óbvio que teres taxas fixas e não taxares demasiado, 80% a mim parece-me um exagero para qualquer que seja o produto. Principalmente a cachaça, que é um produto brasileiro, porque nós aqui em Portugal não taxamos o vinho. Porque consideramos que é um patrimônio nacional aí. É um património nacional. O vinho português é considerado um património nacional, por isso que é tão barato aqui. E é muito mais fácil, principalmente para o produtor. E estou falando como produtor, é muito mais fácil saber que, ora bem, eu estou no serviço, por exemplo, de uma padaria, eu sei que todos os meus produtos vão ser taxados a 13%. Ou a 13% e 23%. É muito mais fácil para o produtor não ter que lidar com diferentes, quando vai fazer a contabilidade, não ter que lidar com diferentes mudanças. Ainda por cima, se considerarmos que, infelizmente, os políticos estariam sempre, se tivessem a oportunidade de ter infinitas taxas, não é? Porque vai do 0% ao 100% e podem ser infinitas taxas. Eu só consigo imaginar quantas vezes por mês é que o IVA do pão iria mudar em Portugal. Não, seria ridículo. Assim, com 4 taxas fica ali e não muda, a não ser que deixe ou que suba para 23% ou 13%. Muito mais fácil. Não, você tem razão. Eu acho que realmente uma coisa que no Brasil tinha que mudar e na Europa também, em Portugal tinha que mudar, era a questão de dar visibilidade para o consumidor, a questão de quanto ele está pagando de IVA, né? Porque daí os consumidores iam ficar mais zangados quando eles olharem o preço do quanto ele está pagando de IVA e quanto que ele está pagando no produto realmente. E realmente você só vê na fatura. No Brasil não aparece nem na fatura, está embutido só no preço e você vê só o total. Você não sabe nem quanto que você está pagando por cada produto. Então no Brasil ainda está atrás,
tá atrás aí de Portugal nesse sentido. Mas a gente falou agora de taxa, né? Como é que eles encarecem os produtos. Uma coisa que está encarecendo muito os produtos é a questão da inflação. Aqui no podcast a gente fala quase toda semana de como a inflação está fora de controle no mundo inteiro. O Brasil está com uma inflação super alta. Sim. A União Europeia aí está na faixa de 5,2% de inflação, também subindo. Muito por causa da guerra que está acontecendo agora na Ucrânia também. Não sei como é que isso está impactando aí Portugal, mas na Itália, principalmente energia, gás, a gente é muito dependente. Eu sei que vocês têm um pouco mais de liberdade, porque vocês pegam bastante gás aí da Espanha, e a Espanha ela não tem tanta dependência do gás vindo aí da Rússia, porque vocês acabam pegando mais da África. E o Brasil está com uma inflação aí mais de 10%, totalmente fora de controle. Como é que está aí em Portugal essa situação? Como é que os portugueses eles estão tentando contornar aí, diminuir as despesas mensais por causa da alta da inflação? Olha, a inflação aqui está complicada, está um pouquinho abaixo da União Europeia, mas está complicada. O preço da energia tem subido muitíssimo, tanto que nós temos o IVA por causa disso, desceu-se os impostos nos combustíveis também por causa disso. Portugal pagava muito de imposto de combustível, à volta dos 66% do combustível comprado em Portugal era imposto, reduziu um pouco. E Portugal depende muito, os portugueses dependem muito do carro. Nós não temos uma boa infraestrutura de transportes públicos, até porque o terreno português não é favorável à construção de transportes públicos, porque é muito montanhoso. E mesmo que tivéssemos uma boa rede, as pessoas iriam continuar a ter que andar a pé, e ir de uma estação à outra poderia demorar 20 minutos, porque é uma colina inteira e, enfim, nós dependemos muito do carro. De maneira que a inflação está galopante, vai começar a subir. Eu penso que Portugal está atrás, exatamente pelo que falou. Nós dependemos, em termos de petróleo e de gás, dependemos mais da Nigéria, de Marrocos e da Algéria, e portanto não tanto da Rússia como os outros países europeus. Mas dito isto, eu acho que vai começar a galopar. A maior parte das pessoas já se começam a preparar, já começam a reparar que as coisas estão a subir muito de preço. Pelo menos isto do que falo dos meus amigos. A coisa mais simples de verificar é que a cerveja subiu 50 cêntimos e, portanto, acho que foi a forma mais fácil de chatear as pessoas. Bastante, porque eu lembro que o preço da cerveja aí é bem barato. Eu acho que a Imperial tá €1, €1,50, né, nessa faixa. É €1. Era €1, agora já não é. Exato. E portanto é nesse sentido. Do que eu vi, do que eu também pesquisei, as pessoas já se começam a preparar. Eu tive o cuidado de pesquisar exatamente para a minha faixa etária, porque eu reparei exatamente que os meus amigos começavam a ter algum cuidado. E de facto, aparentemente, quase 50% dos jovens, abaixo dos 25 anos, dizem que estão a ter muito cuidado com as despesas. O que é uma boa notícia. Eu acho que é bom que as pessoas olhem para a inflação como um produto resultado de government spending, ou seja, do gasto governamental que nós tivemos anteriormente para pagar as contas do Covid, porque a saúde vem primeiro e a economia a gente vê depois, mas entretanto a gente está a ver e não está a ficar fácil. Sim, os resultados do Covid ainda estão sendo sentidos por aí, né? Principalmente também na Itália. Muito gasto do governo que acabou colocando muito dinheiro em circulação, muito bônus para poder fazer renovação da casa, comprar monopátino, enfim, um monte de produto aí para tentar incentivar a economia, e colocou muito dinheiro em circulação e, obviamente, a inflação subiu. O Banco Central Europeu também emitiu muito dinheiro, todo o Recovery Fund que está sendo dado aí para os países está colocando mais dinheiro em circulação, e tudo isso está fazendo pressão para que a inflação suba na União Europeia inteira. Então, você tem toda a razão. Realmente, gasto do governo está sendo a principal causa por causa do Covid, né? As consequências aí do Covid até hoje. E uma das formas... inflação. Exatamente. Exatamente. E um jeito que os brasileiros eles estão achando para tentar se proteger aí da inflação são investimentos. E quando eu comecei a olhar um pouco as diferenças entre o Brasil e Portugal em termos de investimento, eu achei muito interessante. Eu queria ver o que você pensa. Mas pelo que eu achei aí, parece que em Portugal 60% das pessoas fazem algum tipo de investimento porque para fazer face às necessidades do futuro. Então, para
aí se proteger de alguma coisa que possa acontecer no futuro. 31% diz que faz investimentos para poder ter dinheiro para viajar e 28% diz que faz investimentos para poder comprar um imóvel e 26% para poder ter dinheiro aí para colocar em produtos financeiros. No Brasil, a diferença é que principalmente as aplicações, elas vão para compra ou pagamento do imóvel próprio, então as pessoas fazem investimento para comprar o imóvel próprio, é 35%, e só 15% está pensando em guardar dinheiro para emergências. 11% está pensando em comprar um carro novo, 7% guarda dinheiro aí para investir no negócio próprio. Como é que funciona o relacionamento aí do português com o investimento? Você disse aí que os jovens eles estão tentando guardar dinheiro, ou pelo menos olhar os gastos deles com mais atenção para tentar combater a inflação. Você acha que o português ele tem essa característica de investir, guardar dinheiro e pensar no futuro? No que toca à poupança, sim. O português normalmente, por norma, é muito poupado. Culturalmente. Aliás, eu estava a falar disso com a minha namorada há uns tempos, diferença cultural Portugal-Brasil. Quando os portugueses emigraram para o Brasil no início do século XX, em massa, antes de fechar as fronteiras da década de 20, mas quando emigraram em massa, era muito comum os portugueses chegarem lá muito pouco formados, e depois novamente o mesmo repetiu-se na década de 60, muito pouco formados, com quarta classe no máximo, muitos deles analfabetos, mas que eram muito trabalhadores e principalmente eram muito poupados face ao que era a cultura do Brasil já na altura. E por isso é que depois muitos portugueses ficaram muito ricos no Brasil, tendo ruas do Rio de Janeiro e São Paulo só de portugueses. E ficaram associados às padarias e aos talhos e tudo mais, porque eram muito poupados e abriam o seu negócio. E isso é o que eu queria referir, que é muita cultura portuguesa, de abrir o seu próprio negócio, o seu próprio café, a sua própria padaria, o seu próprio restaurante. E achei curioso que aí há pessoas que dizem que poupam no Brasil para abrir um negócio. Parece que mudou um pouco, porque parece que os brasileiros estão a pensar mais em abrir um negócio e está-se a perder esta cultura e eu vi isso nos dados, esta cultura portuguesa de querer abrir o seu próprio negócio um dia. E isto para falar de diferenças culturais em Portugal. Porquê? Os meus avós nunca não gostavam de usar o banco. Era aquela questão de meter o dinheiro debaixo do colchão. Não sei se aí no Brasil usam a mesma expressão. Sim, minha avó até hoje, dinheiro embaixo do colchão. Exatamente, não se confiava em bancos. Começou a mudar, no entanto os mais velhos continuam a não confiar em bancos, em tudo que mexe com bolsa, em tudo que mexe com isso. São os mais novos agora que começam a querer investir o seu próprio dinheiro. E acontece que não têm o capital para investir numa conta poupança, não iria render. Isso são as pessoas mais velhas, entre os 30, 40, 50 anos, que eu diria que têm o seu dinheiro investido, quando têm o seu dinheiro investido numa conta poupança, numa renda. E os mais novos, pelo menos da minha geração, o que eu vejo é um certo fascínio pelo investimento rápido. Penso no Brasil seja igual, há aquele novo fascínio com a bolsa, com as criptomoedas. E quando se diz que estou a investir no futuro, daquilo que eu vejo do meu círculo de amigos, é que os jovens em Portugal têm um certo fascínio, e quase toda a gente está a tentar investir em ativos financeiros ou em criptoativos, e não necessariamente aquilo que nós normalmente consideramos por tradição investimento, que é uma renda fixa ou uma conta poupança. Então isso seria um perfil um pouco mais arrojado, né? Um pouco mais um investidor Sim. que ele está procurando uma coisa um pouco mais arriscada. Eu acho Sim. que as criptomoedas elas ganharam bastante popularidade entre os jovens, eu acho que no mundo inteiro. No Brasil também tem bastante gente que está nas criptomoedas, infelizmente agora elas estão numa barrigada aí, baixou bastante o valor das criptomoedas, mas eu acho que... Fábio, se me permitir, eu tenho muitos amigos brasileiros aqui. A diferença que eu vejo é que as criptomoedas, mesmo para os brasileiros, dos meus amigos, são muito vistos como algo ainda distante e que não sabem bem o que é. Em Portugal, parece que todos os rapazes, o seu círculo é falar de investimentos. Quando eu entrei para a faculdade e eu fui estudar engenharia, as pessoas falavam de Fórmula 1 e de futebol. Agora parece que só se fala de Bitcoin e Ethereum e estou a falar a sério. Parece que houve uma mudança grande naquilo que os jovens se interessam.
Isso é muito interessante. Uma das coisas que a gente falou aqui no podcast, no episódio primeiro, eu conversei com um outro colega meu só sobre bitcoins. E uma das coisas que eu perguntei para ele, até aproveito agora para perguntar para você, você acha que é uma desconfiança na moeda fiat, no governo? Você acha que isso influencia as pessoas estarem tão interessadas hoje em bitcoin, ou pelo menos o português? Isso é curioso. Eu acho que as pessoas não sabem aquilo que realmente é o Bitcoin. Não sabem porque é que foi criado. Ou seja, não sabem qual foi a influência da crise de 2008 e da Satoshi Nakamoto, que, enfim, falou também da expansão de crédito do Federal Reserve. Eu acho que as pessoas não sabem esse assunto, mas, no entanto, como os grandes investidores de criptomoedas, que eles seguem no Twitter, ou no Instagram, ou no YouTube, dizem esse tipo de coisas. Por exemplo, eu acho que falei com 50 pessoas, agora foi a queima das fitas em Portugal, então eu acho que falei com 50 pessoas sobre isso. E todas elas tinham um chavão que era: tu não estás a perceber, e eu vou parafrasear mesmo, tenta imaginar o que é um bêbado numa festa universitária a dizer isto: tu não sabes o que é, mas o governo imprimiu não sei quantos trilhões de dólares. É verdade, mas sabes o que é que isso implica? E parece que é um chavão das pessoas que gostam de criptomoedas, porque eu acho que ouvem os investidores, ouvem quem eles seguem no Instagram a falar sobre isso, copiam e meio que entendem. Agora, se me falar de uma desconfiança de facto, stricto senso, com o governo, com o Banco Central, com a moeda fiat, eu acho que não. Porque eu acho que a maior parte das pessoas estão antes à procura do rendimento rápido, e com isso vem a exposição a pessoas que falam sobre que têm esse tipo de ceticismo em relação à moeda fiat e à moeda fiduciária e ao governo. E vem esse contacto. Agora, essas pessoas eu acho que estão mais à procura do rendimento, do lucro rápido, e não necessariamente já vão com essa ideia na cabeça. Entendi. Porque tem uma outra coisa, aproveito, não estava nem no nosso roteiro aqui pra gente conversar, mas a conversa está tão boa que eu vou também perguntar isso para você. Tem uma coisa que está crescendo também bastante na Europa, no Brasil ainda não pegou, muito por causa da violência e como é difícil as coisas aqui no Brasil em termos de segurança, mas eu vejo que na Europa e nos Estados Unidos cresceu bastante investimento em ouro e prata também. As pessoas estão procurando, e principalmente investimento em ouro e prata físico, então as moedas, né, para poder as barrinhas de ouro, esse tipo de coisa. O português, ele tem algum gosto também para esse tipo de investimento, ou é um investimento que não atrai? Sim, é um clássico em Portugal. Portugal sofreu muito com a inflação no século XX, como todos os países europeus do pós-guerra, e era comum as pessoas andarem com medalhões de ouro, porque o ouro não desvaloriza, não é? E é até hoje muito comum que as prendas às crianças, até aos 10, 12 anos, sejam ouro. Ouro para eles guardarem, ou seja, crucifixos em ouro, pulseiras de ouro, anéis de ouro, e tudo isso é muito comum dar-se isso às crianças, principalmente nas festas católicas, como o batizado, a primeira comunhão, o crisma, onde as pessoas normalmente dão ouro. E eu penso que é um traço cultural que vem daí, de nós termos medo da inflação, e portanto queremos sempre andar com ouro, e é muito comum as casas todas em Portugal terem pequenas reservas de coisas de ouro, ou seja, aproveitam para comprar um colar e é de ouro, para poderem proteger-se contra a inflação caso ela venha. Muito, muito bacana, muito interessante, realmente. Isso é uma diferença grande. No Brasil, isso ainda não pegou. Obviamente, o brasileiro gosta de joia, mas assim, ele consome muito mais bijuteria do que joia. E em termos de investimento, quase não se faz investimento no Brasil nesse tipo de coisa, porque deixar ouro em casa acaba ainda sendo, principalmente depende, se você mora em uma grande cidade, ainda acaba sendo perigoso. Perigoso, sim. Mas vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre o hábito de consumo, que eu acho que é uma das coisas também que são bem interessantes, as diferenças entre o Brasil e Portugal. E aí você me corrige se eu estiver errado, tá? Porque as coisas que a gente acha na internet aí, não necessariamente elas estão tão certas. Mas me fala aí da sua experiência. Uma das coisas que eu vi que tem diferença é o consumo online. Então, tem uma pesquisa que é feita pelo Relatório Digital Brasil e Relatório Digital Portugal. A última que eles fizeram foi em 2019. E eles falam que, basicamente, 90% dos brasileiros visitaram uma loja online nos últimos 30 dias, enquanto são só 77% dos portugueses, e 68% dos brasileiros comprou alguma coisa online no último mês, enquanto em Portugal são 59%. Você acha que o português ele ainda está entrando nesse mercado de consumo online e o Brasil está mais evoluído, ou você acha que já cresceu bastante? Como é que você acha que está esse mercado de compras online? Eu acho que o Fábio respondeu a essa pergunta na pergunta anterior. Tem que ver com segurança.
Eu acho que não é à toa que o brasileiro de classe média prefere mandar vir online do que ter que ir ao mercado no centro. Enquanto que em Portugal é muito comum nós irmos passear sem qualquer tipo de medo de comprar na rua ou de levantar dinheiro na rua. Eu não sei se Fábio viveu tanto na Europa como em Portugal. Para alguns brasileiros é estranho, mas as caixas multibanco aqui não têm proteção. Exatamente. Isso é e extremamente isso diz estranho. bem qual é a diferença. Isso mostra bem qual é a diferença. Nós não temos receio de ir comprar. E porquê? E eu então aproveito para ir passear e aproveito também para fazer as minhas compras. Sim, eu só explico para as pessoas. Entender. Sim, eu explico para as pessoas só que o multibanco que ele está falando, na verdade, são os caixas eletrônicos que em Portugal chama multibanco, mas na verdade o caixa eletrônico ele fica para fora, ele fica na rua, não dentro das agências bancárias necessariamente. Exatamente. Então, realmente, isso explica, mostra a segurança em Portugal, por exemplo. Na Itália também você tem esses caixas eletrônicos na rua que não tem perigo. Você pode sacar seu dinheiro, fazer sua compra. Mas eu acho que tem uma diferença que... acho que o Portugal se alinha mais com a Itália do que no Brasil nesse sentido. Eu acho que como tem uma população também muito mais velha, a população mais velha acaba sendo menos digitalizada. Eles têm menos essa segurança para comprar online. Mas mesmo nós, mais novos, e isso é o que eu tento explicar, eu só vou comprar coisas online, coisas pequenas, livros que eu gosto de ler, mas mesmo assim eu prefiro comprar um livro na loja, porque eu prefiro, eu raramente gosto de ir à loja, gosto de folhear, gosto de ver se há alguma coisa nova, alguma coisa mais que me chama a atenção, além daquilo que eu já ia à procura, ao invés de ir online, porque só vou comprar mesmo aquilo que eu ia comprar. E isso é perigoso, porque se calhar nós gastamos mais, ao contrário do mito de que nós vamos gastar mais se comprarmos online porque ficamos viciados e está ali a um clique, na verdade poderá ser o oposto, porque eu pesquiso no Google o livro que eu quero e compro apenas esse livro. Se for à loja, se for à Bertrand, eu vou deixar lá o dobro do dinheiro que eu ia, e isso é muito importante. Quanto aos hábitos de consumo, novamente repete-se isso. As pessoas muitas vezes aglomeram compras, aproveitamos para ir passear, ir às compras é um hábito português, ou seja, eu vou à Baixa do Porto, vou aproveitar para ir ao shopping, depois vou aproveitar para ir passear e depois vou aproveitar para ir fazer umas compras locais. É um passeio, né? Então, você sai e já faz... É um passeio. Ir às compras é um passeio. E por isso é que eu acho que nós somos mais reticentes em relação às compras online. Eu acho que no Brasil ainda tem a questão do passeio, porque as pessoas gostam muito de shopping, que é uma coisa que em Portugal tem um pouco menos, né? Existem shoppings também em Portugal, mas existe ainda muito loja de rua, né? Que você faz o comércio de rua. Sim. Mas o brasileiro também, ele gosta de fazer o passeio no shopping, mas eu acho que ele usa mais, tá começando a usar mais as compras online. Eu vi que também, recentemente... Claro, pode falar. Acrescentar que isso nota-se muito bem quando vamos ver que no Brasil... que tem uma das principais lojas de comércio online do mundo, que é a Magalu, começou a investir no online nos anos 2000. Em Portugal, a Vorten, por exemplo, que seria mais ou menos como a Magalu aqui em Portugal, até hoje o site deles não é grande coisa. Para fazer uma questão, e sites pequenos sobre nichos que tem no Brasil, sobretudo sobre barbearia, produtos para o homem, às vezes eu pesquiso e vou-me para um site do Brasil, porque portugueses não há praticamente. Coisas de cultura pop, por exemplo, o Nerdcast é provavelmente o maior site do mundo em termos de encomendas de coisas de cultura pop, e é um site brasileiro, e portanto nós conseguimos ver bem que o Brasil está muito à frente de muitos outros países que nós chamaríamos de primeiro mundo, digamos assim. Sim. É verdade, inclusive recentemente a Amazon chegou em Portugal. Eu lembro que foi aí no período da pandemia, né? Antes não tinha a Amazon em Portugal. Não. Inclusive vocês se apoiam muito na Amazon da Espanha, né? Que tem um mercado um pouco mais evoluído no sentido de compras online. E também é um mercado bem maior, né? O mercado espanhol do que o mercado português. Com preços mais baratos também, É verdade. Isso leva para a nossa próxima pergunta que eu queria fazer para você, que é a questão de meios de pagamento. No Brasil, recentemente, a gente lançou um novo sistema que chama-se Pix. Não sei se você já ouviu falar. Mas basicamente é um sistema que o Banco Central Brasileiro criou para você poder fazer transferência de dinheiro direto peer-to-peer. Então, por exemplo, eu posso mandar dinheiro para você, como eu também posso mandar para um comerciante sem ter que usar cartão de crédito, débito, nada, sem ter que pagar as taxas que você pagaria normalmente para fazer a compra ou transferência. E recentemente o Pix ele passou, em termos de meios de pagamento, todos os outros meios de pagamento do Brasil. Então, 21% das transações no último mês eles foram com Pix, 20% foi no cartão de débito e 20% no cartão de crédito. Quais são os meios de pagamento mais comuns aí
em Portugal? Eu sei que vocês usam muito o multibanco, que seria o nosso cartão de débito, né? Sim, posso? Eu vou dizer uma coisa. Os mais velhos usam dinheiro físico. Os adultos, mais adultos, usam cartão multibanco, cartão de débito, e os mais jovens usam MBWay. Ora, o que é o MBWay? O MBWay, pelo que eu percebi, é um Pix, só que com o número. É uma aplicação onde eu coloco o meu número de telefone, telemóvel. Tenho um cartão associado, uma conta bancária associada, que coloco nessa aplicação, e a partir daí eu posso enviar dinheiro para qualquer pessoa que também tenha a aplicação, desde que eu tenha o número dela. E posso inclusive fazer pagamentos no contact, contactless, com essa aplicação. Num terminal multibanco, por exemplo, num restaurante. E eu vi que 50% dos jovens portugueses não usa nada além do MBWay. Ou seja, tudo o que eles fazem está no telemóvel. Tem a aplicação do seu banco particular no telemóvel, onde vêm as transações, onde fazem transferências a partir do numerário, e pagam depois com o MBWay. Interessante, você consegue fazer a compra também com qualquer, por exemplo, pipoqueiro ali no cais, qualquer coisa você consegue fazer. É muito comum as pessoas em Portugal, por exemplo, os feirantes não têm terminal multibanco, não é? Mas é muito comum eles terem MBWay lá escrito e tu fazes a transferência por o número de telemóvel. É que seria muito parecido então com o nosso sistema Pix, realmente. Sim. Muito bacana. Nossa, realmente isso revolucionou, principalmente no Brasil, que de novo entra na questão da segurança, não ter que andar com dinheiro na rua, realmente revolucionou, porque agora todo mundo está usando isso e é a nova moda aí para poder fazer pagamentos. É muito prático. Sim. Agora, a questão é que, pelo visto, no Brasil, toda a gente adotou, em Portugal continua a ser os mais jovens. Não há questão em Portugal. Em Portugal tens 3 diferentes faixas etárias que fazem coisas completamente diferentes uns dos outros. Sim. Isso é realmente uma diferença cultural importante. Sim. Eu acho que a última coisa de hábitos de consumo é que no Brasil a gente vê ainda muito comércio ilegal. Então você vê muito produto que é contrabandeado, produto que é importado do Paraguai, enfim, da América Latina em geral. E nos centros comerciais você ainda tem muito produto ilegal. Inclusive, por exemplo, os cigarros eletrônicos, né, o vaping, esse tipo de coisa, eles ainda são proibidos no Brasil, mas eles são super difundidos, porque você consegue comprar no Mercado Livre, no site, você consegue comprar por perfis no Instagram. Em Portugal, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais regulamentado, porque você tem aí a comunidade europeia fazendo todo o controle das mercadorias que entram. Existe muito mercado ilegal em Portugal? Como é que funciona? Não existe quase mercado ilegal para a maior parte dos produtos. O que existirá são produtos roubados. É muito comum nas feiras, produtos que foram roubados a grandes lojas de retalho serem depois revendidos a um preço mais barato. É muito comum, principalmente consumíveis, como o tabaco, que paga muito imposto em Portugal, ser contrabandeado para não pagar imposto, e portanto é comum nos sítios de bares e tudo mais estarem pessoas a vender tabaco mais barato. Quanto a produtos em si, não é tão comum. Eu pelo menos penso que nunca comprei nada contrabandeado, nem eu nem os meus amigos. Ao passo no Brasil conheço muitas pessoas que já compraram. É normal comprar. Inclusive produtos falsificados ou produtos contrabandeados, assim, no Brasil é muito comum. Isso existe muito, mas não existe muita regulação sobre isso em Portugal. Então aí acaba que o consumidor, ele fica... Existe muito nas feiras. Entendi. Existe muito nas feiras encontrar óculos da Ray-Ban, que seria o Ray-Ban. Esse tipo de coisas é muito comum em Portugal nas feiras. E ninguém realmente vai regular aquilo, a ASAI nunca vai inspecionar as feiras, ninguém quer saber, a Ray-Ban não se importa e a vida continua. Entendi. Então isso também acho que é uma semelhança com o Brasil, porque acho que não tem nem como no Brasil fazer a fiscalização, porque o Brasil é tão grande, acaba sendo muito difícil fiscalizar isso e ir atrás. Mas antes da gente continuar essa conversa muito boa, se você está assistindo no YouTube, curte aí o vídeo, deixa também seu comentário falando o que você vê aí de diferenças entre os consumidores no Brasil e em Portugal. Lembra também de se inscrever no canal para ficar ligado aí em tudo que a gente vai soltar aqui no programa. E também dá uma olhada lá no podcast, a gente está em todos os aplicativos de podcast. E se você passar por lá também, deixa 5 estrelas no programa.
Então, o último assunto que eu queria falar hoje com você, na verdade, é como é que a pandemia mudou os hábitos de consumo. No Brasil mudaram algumas coisas e eu não sei como é que mudou em Portugal. Então, só para te dar uns exemplos aí para você pensar se alguma coisa mudou em Portugal, mas aparentemente agora no Brasil os consumidores eles estão priorizando mais higiene pessoal e produtos de casa. Então, 71% dos entrevistados se tornaram mais conscientes a respeito de cuidados de higiene pessoal e 59% gastaram mais com a casa. Com a casa, obviamente, porque eles ficaram em lockdown, ficaram mais tempo em casa, então acabaram fazendo algum investimento, uma melhoria em casa. 69% dos brasileiros passaram a cozinhar também mais em casa ao invés de comer fora e 50% reduziram a contratação de apoio para realizar tarefas domésticas, que aqui no Brasil também era muito comum você ter ajuda, empregada doméstica, cozinheira, algum tipo de pessoa ajudando ali na casa. O consumidor brasileiro também está consumindo menos, 54% dos brasileiros passaram a comprar apenas o essencial, e isso também envolve muito a questão agora da inflação, né, pós-pandemia, e 62% dos brasileiros estão visitando menos lojas físicas, que é o que a gente falou, o hábito de consumo online mudou muito durante a pandemia. Até tinha gente que ia mais em loja antes, mas agora praticamente o consumidor ele se acostumou em comprar online. 32% aumentaram as compras online de alimentos. Como é que está em Portugal e como é que a pandemia mudou os hábitos de consumo dos consumidores? Ok, eu acho que daquilo que eu pesquisei, 60% das pessoas, por causa da crise, derivada da pandemia, mas por causa da crise, como já tínhamos falado há pouco, dizem estar mais conscientes com a poupança, quase 50% dos jovens, que já tinha referido há pouco. Isso mudou bastante, as pessoas estão mais conscientes quanto ao que vão poupar. Em Portugal cresceu mais o número de pessoas que usam online para comprar, se olharmos para 2019 e compararmos com 2021, portanto, mas isso era óbvio que iria acontecer. As pessoas também gastaram mais em casa, com a sua própria casa, o que é novamente normal, houve um confinamento. Inclusive, por exemplo, a minha mãe trabalha numa loja que se chama Leroy Merlin, penso no Brasil que seja Leroy Merlin. Isso. E foi o maior faturamento deles em anos, porque as pessoas ficaram em casa e portanto gastaram com produtos para compor a casa, que é normalmente no Leroy Merlin. Também mudaram os hábitos de higiene. Em Portugal continua-se a ver o gel em todo lado, continua-se a ver muitas pessoas de máscara, especialmente em espaços fechados muito aglomerados. Continua-se a ver aquilo que supostamente era o da pandemia, como por exemplo o gel. O gel é o mais comum, ter em todas as lojinhas à entrada um sítio para desinfetar as mãos. Penso que isso vai continuar em Portugal, as pessoas ficaram muito habituadas. E essencialmente penso que essa foi a principal mudança. Mais poupança, derivado da crise, um pouco mais de higiene e mais online, mas não tanto. Penso que quando as coisas abriram, penso que as pessoas correram imediatamente para as lojas em Portugal. Pelo menos foi o que eu percebi. Entendi, faz sentido. Eu acho que realmente acho que no mundo inteiro essas são as principais coisas, né? Aumentou o consumo de coisas de higiene, coisas de casa e obviamente o consumo online também aumentou um pouco porque as pessoas começaram a ficar dentro de casa e tinham coisas que elas precisavam comprar, né? Mas o que eu achei interessante no Brasil, por exemplo, é que aumentaram também 32% as compras de alimentos. É comum em Portugal você fazer entrega de alimento, não só de restaurante, mas por compras de supermercado, fazer compra online para entregar em casa? Ou provavelmente mais entre os jovens, né? Eu confesso que em termos de supermercado é muito pouco comum. Eu não conheço quase ninguém que faça. A única pessoa que eu conheço que faz é a minha namorada, porque se habituou quando ficou com Covid. E a minha namorada é brasileira, pode ter alguma coisa a ver. E quando ela ficou com Covid, teve que fazer e, portanto, habituou-se, mas já não fazemos há muito tempo também, porque moramos ao pé do supermercado. Portanto, temos aí uma questão. Comida é muito comum. Sempre foi. É muito comum haverem muitas churrasqueiras ou churrascarias em Portugal. Isso é uma coisa muito cultural portuguesa, não sei se existem no Brasil, que são restaurantes com frango de churrasco feito na brasa, que é muito rápido, com batata frita, e é muito comum esses restaurantes terem motoboys a entregar. O Globo e o Uber Eats só vieram confirmar mais ainda essa predisposição dos portugueses a encomendar comida para casa. Sempre tivemos muitas pizzarias locais que faziam entregas ao domicílio e, portanto, isso sempre foi muito comum em Portugal. No que toca à compra de supermercado, que eu saiba não é nada comum em Portugal.
Entendi. Muito, muito legal, Júnior. Eu agradeço você pela sua disponibilidade hoje, por essa conversa. Eu acho que foi ótimo. Os consumidores vão adorar ouvir aí um pouco das diferenças entre o Brasil e Portugal. Você está aí no Students for Liberty Portugal. E onde é que as pessoas podem saber mais sobre você e sobre o SFL Portugal? Olha, muito obrigado, Fábio. Eu acho que basta entrarem no Instagram da SFL Portugal, sfl.portugal, ou Students for Liberty Portugal no Facebook, em qualquer sítio. Também temos Twitter, apesar de não ser muito ativo. E nós vamos ter lá um link na nossa descrição, onde vão ter todas as nossas redes sociais, onde vão ter um link também para o site da SFL como um todo, onde vão poder aprender mais sobre a organização. Se forem de Portugal, sigam a página da SFL Portugal e sigam também a página da SFL Europa, porque é lá que nós publicamos os eventos da SFL Europa. A LibertyCon, por exemplo, onde eu conheci o Fábio há 2 anos, não é? Sim. A LibertyCon 2022, esta agora, foi há pouco tempo, foi há 2 semanas atrás, foi na República Checa. E portanto vocês vão ter essas atualizações. Sigam também a SFL Portugal propriamente dita no Instagram, porque nós estamos a crescer. E se forem do Brasil, sigam também a SFL Brasil, porque a página deles é excelente, é de longe a melhor SFL do mundo, tem conteúdo fantástico. Nós, Portugal, temos muito contacto com eles, obviamente pela semelhança cultural e linguística. Eu uma vez brinquei que eu acho que Portugal e Espanha deviam estar separados do resto da Europa, fazer a sua própria coordenação, e depois Portugal e Espanha deviam separar daqui a uns anos e devíamos ficar só os países portugueses e os países espanhóis, porque nós não temos nada a ver com o resto da Europa. O resto. Muito bom. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a semana que vem. Tchau.